Olá, aqui quem vos fala é o professor Abrão Nascimento, professor da disciplina de História, e nesta videoaula estarei ministrando conteúdo referente ao primeiro bimestre para os alunos do nono ano do ensino fundamental. Vamos nessa? O nosso conteúdo, a Primeira Guerra Mundial. O que vai ser a Primeira Guerra Mundial? Ela vai ser um marco na história da humanidade, justamente porque vai ser a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, ou seja, aquela nação que irá se mobilizar de todas as maneiras para captar recursos para poder viabilizar o combate. A Primeira Guerra Mundial ela ocorre no período de 1914 a 1918, ou seja, um período aí de 4 anos, e ela vai ser um resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em confronto direto, em choque. Teremos aqui as causas da Primeira Guerra Mundial, os fatores, os motivos, as circunstâncias que proporcionaram ali o desenvolvimento e o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Temos como fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial as disputas imperialistas, principalmente nos territórios asiáticos e africanos, nacionalismos dos países, principalmente ali da Sérvia, alianças militares que ocorreram durante a Primeira Guerra Mundial, a corrida armamentista dos países, no qual começaram a desenvolver armas bastante sofisticadas, com poder de destruição muito grande. Então esses fatores irão proporcionar a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial nós teremos a formação de dois grupos bem claros, bem evidentes. Nós teremos a Tríplice Entente, que era formada por Rússia, Grã-Bretanha e França, e também teremos a Tríplice Aliança, que era formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Então, da formação desses dois grupos, que vai resultar ali nos embates, nos confrontos entre esses dois grupos, formado por Tríplice Entente e Tríplice Aliança. O estopim para o início da guerra. Qual o motivo principal que vai deflagrar a Primeira Guerra Mundial, que vai dar início realmente de forma concreta à Primeira Guerra Mundial? O estopim vai ser um fato, um acontecimento que vai ocorrer no dia 28 de junho de 1914, que vai ser uma visita do arquiduque Franz Ferdinand, um herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, que era a capital da Bósnia, juntamente com sua esposa Sophie. A visita desse duque Franz Ferdinand vai ser entendida ali como uma provocação e vai colocar em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. Ou seja, na Sérvia não aceitava a presença da Áustria de forma alguma, porque eles eram bastante nacionalistas. Então eles não aceitavam a presença de um austríaco ali na Sérvia. Então Franz Ferdinand, juntamente com sua esposa Sophie, vão ser assassinados por um homem chamado Príncipe, que era um membro de um movimento nacionalista bósnio. Ele vai estar armado e vai se colocar bem à frente do carro onde estava Franz Ferdinand e sua esposa Sophie, e vai acabar matando os dois, vai acabar assassinando os dois. E a consequência desse assassinato vai gerar uma crise política gravíssima, que vai ficar conhecida como a crise de julho. E a Sérvia ela não vai conseguir resolver essa situação, não vai dar muita atenção para a investigação desse caso.
Então, vai ter uma crise, né, sem igual. Não vai ter saída para essa crise diplomática que estava instalada com o assassinato de Franz Ferdinand e de sua esposa Sophie, né? Afinal, depois da crise, vai ser as declarações de guerra acontecendo em cadeia, ou seja, vai ser a declaração de guerra acontecendo uma após outra. É uma reação em cadeia que vai ocorrer devido a essa crise de julho. Por exemplo, em 29 de julho, a Áustria ela vai declarar guerra à Sérvia por justamente não ter ali atentado para investigar com mais detalhes o assassinato do duque Franz Ferdinand e sua esposa Sophie, né? Então a Áustria vai declarar guerra à Sérvia, né? Vai encerrar todas as relações diplomáticas que existiam. No dia 30, russos em defesa da Sérvia, alemães e austríacos vai mobilizar os seus exércitos, né? Vai deixar o seu exército preparado para justamente também deflagrar a sua guerra. Em 1º de agosto, a Alemanha, né, que já estava lá com o exército mobilizado, vai declarar guerra à Rússia. E no dia 3 vai declarar guerra à França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Então era o começo, o início da Primeira Guerra Mundial, que foi resultado do assassinato de Franz Ferdinand e sua esposa Sophie. Onde ocorreu a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial, os combates, os confrontos vão acontecer em sua maioria no território europeu, tá? Na Europa destacaram-se a Frente Ocidental, em que os alemães lutaram contra franceses e britânicos, e a Frente Ocidental, em que os alemães lutaram contra sérvios e russos. Durante a guerra houve também batalhas no Oriente Médio. A Primeira Guerra Mundial ela pode ser dividida em duas fases. A primeira fase ela vai ficar conhecida como a Guerra de Movimento, em que os exércitos se movimentavam principalmente em direção à fronteira de seus países. Um período bem curto, que compreendeu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase já vai ser um período mais longo, que vai ficar conhecido como Guerra de Trincheiras, que vai se estender de 1915 até 1918. Essa segunda fase, né, conhecida como Guerra de Trincheiras, vai ser bem característico, né? As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e também separar os exércitos que lutavam entre si. É importante aqui destacar que as trincheiras eram muitas das vezes uma perto da outra, ou seja, a distância entre elas era mínima, era de metros, uma distância de uma trincheira para outra. As trincheiras eram consideradas verdadeiros labirintos, tá? O espaço entre as trincheiras era conhecido como terra de ninguém e era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que tropas inimigas aproximavam-se. Durante a Guerra de Trincheiras foram utilizadas pela primeira vez armas químicas, como por exemplo o gás clorídrico, que depois vai ser substituído pelo gás mostarda, né? E foi introduzido aí as armas químicas durante a Primeira Guerra Mundial. Nesta imagem, nós podemos observar os soldados nas trincheiras usando máscaras para se proteger justamente contra o ataque dessas armas químicas, né, que estavam sendo introduzidas ali durante a guerra. Então os soldados usavam as máscaras para se proteger desse ataque de armas químicas. Nesta outra imagem nós temos aí os soldados, né, enfileirados nas trincheiras, que eram verdadeiros labirintos. Era uma situação terrível nessas trincheiras. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se como resultado do esfacelamento das forças da Tríplice Aliança.
Bulgária, Áustria, Hungria e Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha, que vai acabar também por se render devido a uma revolução que vai ocorrer na França, que vai pôr fim à monarquia alemã e vai instaurar a República Alemã, chamada República de Weimar, né, que vai ser implantado lá na Alemanha. Então, devido a essa revolução, a Alemanha também acaba se rendendo, assim como fez a Bulgária, a Áustria, a Hungria e o Império Otomano. Dessa forma, fica consagrado que a Tríplice Entente saiu vitoriosa do confronto durante a Primeira Guerra Mundial. Quais vão ser as consequências da Primeira Guerra Mundial? As consequências vão ser diversas, vão ser inúmeras. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo a ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que em 1939 acontecesse uma nova guerra mundial, né, que vai ser a chamada Segunda Guerra Mundial, que vai ocorrer de 1939 a 1945. Foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. Esse tratado vai empunhar à Alemanha termos duríssimos, como por exemplo, a Alemanha vai perder todas as suas colônias ultramarinas, além de territórios na Europa. A Alemanha vai ser obrigada a pagar uma multa pesadíssima que arrastou o país para uma crise econômica sem precedentes, sem igual na sua história. Suas forças militares ficaram restritas a apenas 100 mil soldados de infantaria. Observe então que a rigidez dos termos do Tratado de Versalhes foi somente para a Alemanha. Então a Alemanha foi acusada de toda a catástrofe que a Primeira Guerra Mundial trouxe para a Europa. Quem foi responsabilizada foi a Alemanha. Quem foi mais penalizada foi a Alemanha. Então, essa rigidez do Tratado de Versalhes, ela é entendida pela maioria dos historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento, anos depois, do crescimento do nazismo alemão, lá comandado por Adolf Hitler. O fim da guerra também marcou a reconfiguração do mapa europeu por causa do esfacelamento dos impérios alemães, austro-húngaro e otomano. Diversas nações irão surgir a partir desse esfacelamento dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano. Vão surgir nações como, por exemplo, a Polônia, a Finlândia e também a Iugoslávia. Sem falar em outras nações que também surgiram desse esfacelamento, né? E isso aí foi as consequências, o resultado da Primeira Guerra Mundial.